seguinte, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, seja incluído no inquérito das fake news. Essa solicitação foi feita por meio de notícia-crime e foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news na Suprema Corte. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo agora com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, muito obrigada, já agradeço a participação aqui com a gente. Muito bom dia e já começo te perguntando, isso vai intimidar o senhor, essa manifestação do ministro Gilmar Mendes? Intimida aí os caminhos, as propostas, inclusive que o senhor apresentou na semana passada, proposta de governo de mudança de um Supremo Tribunal Federal? Bom dia, Neila. Bom dia para quem nos acompanha. Bom, Neila, não vai me intimidar de forma alguma. Eu não tenho rabo preso, fiz um governo totalmente transparente, sem corrupção, à frente de Minas Gerais. Estou muito à vontade para estar criticando essa farra dos intocáveis. Qualquer brasileiro, acho que até mesmo aquele que não sabe ler adequadamente, está entendendo o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, que se transformou num Supremo balcão de negócios. Isso causa indignação nos 210 milhões de mineiros. Acho que o ministro escolheu errado. Ele deveria estar escolhendo algum dos seus colegas, que são muito próximos do maior chefe do crime organizado do Brasil, com os quais fizeram negócios, contratos, usaram seu avião, e não a mim, que governei Minas sem levar um parente para trabalhar no Estado. Inclusive, tenho um primo que é presidente do Morgan Stanley, um banco internacional. Durante toda a minha gestão, o banco não fez uma negociação com Minas Gerais, nem com as estatais mineiras, por uma questão de compliance, de lisura. Então, exemplos nós temos aqui no Brasil. Eles deveriam vir aqui para ver o que foi que eu fiz. Acho que eles não sabem que é possível fazer uma gestão sem colocar dinheiro inidôneo no bolso. Me parece que estão lá muito mais visando negócios pessoais do que protegendo a democracia. Vou continuar meu trabalho. Inclusive, amanhã, dia da Inconfidência Mineira, daqui a pouco estou indo para Ouro Preto, é mais um motivo para eu estar reforçando essa indignação. Antes foi a coroa portuguesa expoliando o povo brasileiro e hoje são os intocáveis lá de Brasília que se consideram acima de todos e acima da lei também. Senador, hoje pela manhã, quando saiu essa notícia, muitos comentaram a respeito do vídeo que o senhor postou, isso já tem um tempinho, como uma sátira, né? Eram fantoches, bonequinhos fazendo uma sátira ali aos ministros Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli. E muita gente dizendo que o senhor exagerou aí nessa sátira. Existe exagero? Existe como quantificar ou qualificar a forma como falar dos ministros ou como criticar dos ministros do STF? Ou o senhor acha que não existe limite para a forma como falar ou criticar dos ministros da Suprema Corte? Dá para ver claramente que é uma sátira, são fantoches, uma caricatura, e isso existe desde que o mundo é mundo. Se os ministros acharam que aquilo ali coube uma identificação com eles, parece que a carapuça serviu. Eu estou muito tranquilo, como eu disse, e continuo achando absurdo, sim. Não são as sátiras, as caricaturas que diariamente são publicadas. O que eu continuo achando um absurdo é um contrato de 129 milhões ficar sem explicação. É a questão da negociação societária do resort Itaiaia ficar sem resposta. Isso, para mim, é que é um absurdo. E nada a ser feito com relação a quem está fazendo isso, que, para mim, está muito próximo de ser um ato criminoso, se utilizando do cargo
para enriquecimento. Eu desconheço qualquer escritório de advocacia no Brasil que teve um contrato semelhante. Então, para mim, absurdo é isso. E não você está criticando, questionando o que tem acontecido em Brasília. Governador, nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes aproveitou para criticá-lo. Ele disse o seguinte: é no mínimo irônico ver quem já geriu o estado de Minas Gerais atacar o STF e os seus membros após ter solicitado ao tribunal o adiamento do pagamento de dívidas com a União. O senhor acredita que tem alguma relação criticar o Supremo Tribunal Federal por ter ido até o tribunal pedir esse adiamento das dívidas do estado que o senhor geria? Neila, a decisão do ministro deve ser tomada de acordo com a lei e com a Constituição. Minas Gerais, durante a minha gestão, pagou a dívida com o governo federal, continua pagando, pediu um parcelamento que, pelo que eu sei, foi feito de acordo com a legislação. Caso contrário, não teria sido feito. Agora, me estranha muito o ministro supor que, por ele ter tomado uma decisão favorável a Minas Gerais, que o Estado ou que eu tenho alguma dívida com ele ou com o Supremo. Se for assim, todo brasileiro que já fez uso do sistema judiciário acaba tendo alguma dívida com aquele juiz, com aquele tribunal, com aquele desembargador. Para mim, a justiça é cega e decide de acordo com aquilo que é correto. Então, dá para ver claramente o modelo mental totalmente distorcido de alguns ministros, como ele parece que expressou claramente. Devido a ele ter tomado uma decisão, qualquer um que se beneficiou dessa decisão passa a ter uma dívida eterna, precisa ficar calado e continuar concordando com essa farra dos intocáveis. Eu não ficarei. Bom, se essa investigação seguir, né, agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes aí no inquérito das fake news, esse inquérito que a gente já disse aqui que não tem fim, né, mais de 7 anos de inquérito das fake news. Isso vai para frente, como é que o senhor vai reagir se isso, de fato, essa investigação continuar? O senhor vai recorrer dessa ação? Eu vou até o último recurso possível. Eu, como já disse, até critico o Supremo, Neila, porque não tenho o rabo preso. Tenho sido o pré-candidato que mais tem questionado essa farra dos intocáveis. É Brasília vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. E isso, com o governo Lula-PT, só se intensificou. E hoje, o Supremo Tribunal Federal virou o foco das atenções, não porque eu queira ou você queira, é pela forma como eles têm agido. Como eu falei, eles, por incrível que pareça, em vez de serem, como já foram no passado, muitos ministros, sinônimo de lisura, sinônimo de transparência, se transformaram, tudo indica, em sinônimo de proximidade com o maior chefe do crime organizado do Brasil, fazendo contratos com esse chefe, ganhando milhões, usando o jato desse mesmo chefe. Isso é muito preocupante. Parece que as nossas instituições estão sendo totalmente expostas e questionadas. Isso, para mim, não é democracia. E eu fui governador por quase 8 anos, faz parte da vida política você ser ridicularizado, ser colocado em caricaturas, em charges. Eu nunca fui atrás de nenhum jornalista, encaro isso com naturalidade, faz parte do jogo democrático. E o que nós estamos vendo agora não é um julgamento jurídico, um julgamento legal. Sim, uma perseguição política. Mas eu tenho certeza, Neila, que a resposta será dada em outubro nas urnas. Alguns ministros do Supremo
já estão como aquelas árvores podres, cheias de cupins. Só está faltando o vento certo para poder cair. É insustentável a permanência de alguns ministros no Supremo. Nós sabemos disso. E vocês dos meios de comunicação têm feito um belo trabalho no sentido de estar mostrando essa podridão. Aquilo ali está podre, está tudo bichado. É questão de tempo para o vento certo chegar e derrubar essas peças podres. É só aguardar, eu tenho paciência. Governador, eu vou fazer uma breve pergunta sobre eleições, que é o seguinte. O senador Flávio Bolsonaro vem subindo aí nas pesquisas de intenção de voto. O senhor vem trazendo aí o discurso que o próprio Jair Bolsonaro usava bastante, que é a questão de bater no Supremo Tribunal Federal, estar bem aí na vertente da direita, e veio publicando aí vídeos, inclusive um último vídeo com o Flávio Bolsonaro. Muitas críticas e muitas análises dizendo que o senhor está sendo uma escada para a subida do Flávio Bolsonaro. O senhor está junto com o Flávio Bolsonaro, a gente pode dizer isso ou não? É só mesmo uma parceria de direita aí para um segundo turno? Neila, eu estive com o presidente Bolsonaro em agosto do ano passado, antes de lançar a minha pré-candidatura, para informá-lo em primeira mão. E ele me falou: Zema, quantos mais candidatos a direita tiver, melhor. E faz todo sentido. Quanto mais candidatos a direita tiver, mais votos ela vai atrair, já que alguém que não vota no candidato A, vota no B e assim por diante. E também mais difícil vai ficar para a situação mirar e atirar em apenas um candidato. Então, uma estratégia que faz todo sentido. E nós vimos isso recentemente, Neila, no Chile. Então, eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final. Inclusive, vou contribuir muito para elevar o debate, já que, como foi visto no lançamento das nossas propostas, nós temos algumas que dificilmente outro candidato vai propor, como uma reforma completa no Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, deve ter sido um dos motivos que despertou um pouco aí a ira do ministro. Muito bem, governador. Olha, agradeço muito pela participação, pela entrevista aqui conosco. Muito obrigada e excelente feriado para o senhor. Eu é que agradeço. Em outubro nós vamos ter esse momento aí de decisão importantíssima, ou continuar com a farra dos intocáveis, ou colocarmos o Brasil na mão dos brasileiros de bem. Estou muito confiante. Bom dia. Bom dia, obrigada.